Infelizmente, hoje nós temos muito isso na nossa sociedade, pessoas que acham que estão agradando a Deus, mas será que realmente está? Essa pergunta nós temos que fazer todo dia para nós. Será que eu tenho agradado a Deus com a minha busca? Será que eu tenho vivido aquilo que realmente agrada a Deus? Ou eu preciso melhorar? Porque esse preciso melhorar, ele tem que estar cada dia suando nos nossos ouvidos. Por quê? Porque ele não nos deixa relaxar. Amém. Ele não nos deixa acomodar. Ele não nos deixa ir para aquela zona de conforto. Porque essa busca ela não pode esfriar, ela tem que permanecer fervorosa, né? E o Senhor quer isso, esse que tem sede, esse que busca, esse que se entrega, esse que se lança, né? Como o louvor, né, tá colocando aqui. Talvez eu e você, quanto tempo, né, que precisamos estar mais, né, naquela busca intensa? Quanto tempo às vezes a pessoa deixa de dobrar o joelho, né, acomoda, já não ora mais como orava, já não jejua mais como jejuava. E se deixar, isso vai tomando conta dos nossos dias, né? Então nós temos que estar sempre com isso entoando nos nossos corações. Será que eu tenho agradado a Deus com a minha busca? Aonde eu preciso melhorar? Essa oração ela tem que estar nos nossos lábios. Me mostra, Senhor, aonde eu tenho falhado, aonde eu preciso melhorar. Me ajuda, né? Me faz enxergar, porque às vezes nós nos perdemos, né? Às vezes nós achamos que estamos fazendo a coisa certa, mas quem sabe realmente é Deus, se aquilo está realmente agradando ou não. Então quando a gente tem essa intimidade, essa simplicidade de buscar nele essa resposta, ele sempre vai nos orientar, ele sempre vai nos direcionar dentro daquilo que agrada a ele, dentro daquilo que nós precisamos fazer. Eu acredito que hoje vai ser mais uma orientação dentro desse salmo. Vamos estar lendo o texto em nome de Jesus. Queria orar. Pai querido e Pai amado, nós te agradecemos, Deus, por esta noite, Pai. Por esta noite que o Senhor preparou para que tivéssemos mais uma vez o privilégio de ouvir a Tua voz através do Teu Santo e Doce Espírito. Fala com a Tua igreja, Senhor, fala através da Tua palavra e enche os nossos corações. Pai, que o Senhor venha tirar todo espírito de cansaço, venha esvaziar-nos, meu Pai, completamente, para que a Tua palavra possa agir, possa entrar e dar fruto em nossas vidas, Senhor. Prepara, assim, o nosso coração como uma terra fértil, meu Pai. Fala, Senhor, nesta noite, e não nos deixe, Pai, ser confundidos pelo nosso entendimento, mas que o nosso entendimento seja renovado, meu Pai, para que possamos entender qual seja a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado por esse privilégio, Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Diz assim o texto: Ó Deus todo-poderoso, ó Deus poderoso, o Senhor falou e chamou a terra desde o nascimento do sol até ao seu ocaso. Desde Sião a perfeição da formosura resplandeceu Deus. Virá o nosso Deus e não se calará? Adiante dele o fogo irá consumindo, e haverá grande tormenta ao redor dele. Do alto chamará os céus e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, aqueles que fizeram comigo um concerto com os sacrifícios. E os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Ouve, povo meu, e eu falarei, ó Israel, e eu, Deus, o teu Deus, protestarei contra ti. Não te repreenderei pelos teus sacrifícios ou holocaustos de contínuo perante a mim. Da tua casa não tirarei bezerros nem bodes dos teus currais, porque meu é todo animal da selva e as alimárias sobre milhares de montanhas. Conheço todas as aves dos montes, e minhas são todas as feras do campo. Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e a sua plenitude. Comerei eu carne de touros, ou beberei sangue de bodes?
oferece a Deus sacrifícios de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas ao ímpio diz Deus: que tens tu para recitar os meus estatutos e que tomar o meu conserto na tua boca? Pois aborrece a correção e lança as minhas palavras para detrás de ti. Quando vês o ladrão, consentes com ele e tens a tua parte com adúlteros. Solta a tua boca para o mal e a tua língua compõe o engano. Assenta-te a falar contra teu irmão, falas maus contra o filho de tua mãe. Estas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era como tu, mas eu te aguirei. Isso em sua ordem, tu, porém, diante dos teus olhos. Ouve, pois, isto, vós que esqueceis de Deus, para que vós não faça em pedaços, sem haver quem vos livre. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. Amém, meus irmãos? Amém. É uma palavra muito forte, como eu disse. Ela começa falando do juízo, né? Se a gente prestar bem atenção nos primeiros versículos, Asaf aqui, ele começa falando a respeito do juízo final, né? Algo muito forte, falando da grandeza do nosso Deus, do seu poder, da sua autoridade, mas também, né, da sua ira, né? Porque a palavra de Deus fala que Deus é amor, mas também Ele é fogo consumidor, né? E muitas das vezes as pessoas esquecem disso. E o mundo tem tentado maquiar isso, tem tentado colocar que Deus é só amor, que Deus não cobra. E quando eles se deparam com o Deus do Antigo Testamento, que era um Deus que punia mais severamente, eles acreditam que o Velho Testamento não deve ser nem falado, que não existe, que não, como se diz, que não tem mais Velho Testamento. As pessoas hoje vivem muito este engano que não se deve viver mais o Velho Testamento, mas a palavra ela é uma só, ela testifica, né? Salmos, provérbios, que são coisas que estão tão ligadas ao nosso dia a dia, como isso não vai valer mais, como isso não tem mais poder, como isso não tem mais significado. Mas infelizmente hoje em dia o mundo tenta maquiar, né? Tenta tirar de Deus aquilo que Ele tem e que Ele vai sim usar no momento certo, né? Para com certeza julgar o seu povo, para julgar, né, a cada um, como diz a palavra, conforme as suas obras, as suas atitudes, as suas ações. Todos nós vamos passar por isso, né? Por isso temos que estar atentos. Acho muito interessante, porque quando Deus é colocado como juiz, se a gente olhar para um juiz, né? Um juiz ele tem total autoridade sobre as mãos. Outro dia eu estava vendo um vídeo, eu fiquei muito assim perplexo, porque tinha um advogado muito famoso ali, não vou citar o nome não, mas um advogado muito badalado aí. E esse advogado começou a defender o seu cliente ali e atacar com algumas palavras a testemunha, que era um policial, no caso um policial e um capitão, não era, né, era um soldado ou um sargento, não, era um capitão. Ele começa a atacar aquele capitão ali, porque o capitão estava também usando sua autoridade ali, usando ali, né, da sua patente ali, e ele começa a deferir palavras ali contra esse capitão, falando: aqui você não é capitão, aqui você é uma testemunha. Perante este juiz você é somente uma testemunha, você não é capitão. Então você, como se diz, baixa sua bola aí e faz o que você tem que fazer, que é testemunhar. Você não tem que querer amedrontar e querer impor nada aqui não. Aqui é outra conversa. Lá fora você é
né, capitão, mas aqui não, aqui você é uma testemunha, que é isso que você veio fazer aqui, testemunhar. E o capitão ficou mais irado, ele ficou assim, extremamente nervoso. E a juíza, tentando ali de alguma forma acalmar os ânimos ali, impondo a sua autoridade, mas mesmo assim aquele capitão e aquele advogado não respeitando aquela autoridade, por ser de repente até uma mulher. E ela falando alto com o advogado, falando alto com o capitão, exigindo deles respeito, e eles, como se diz, desmerecendo aquela autoridade que estava diante deles, que era aquela juíza. Ela tinha autoridade para prender os dois ali, né, por falta de respeito, desacato ali. E às vezes nós deparamos com isso com a nossa sociedade, com o povo de Deus, que muitas das vezes esquece do respeito que o Senhor merece. O Senhor merece um respeito muito mais do que nós imaginamos. A gente olhando para o Antigo Testamento, a gente vê que o povo temia a Deus de uma forma diferente. Se a gente olhar para os judeus, eles não pegam na Bíblia sem lavar as mãos. É um povo extremamente cuidadoso com as coisas de Deus. Eles chegam a ser até, né, assim, aos nossos olhos, exagerados, mas não. É porque a criação, né, aquilo que veio passando de geração em geração, ensinou eles a grandeza do Deus que nós temos. E este Deus, ele é bom, mas ele também, não que ele seja ruim, porque ele não é ruim, mas ele é justo. E a sua justiça, às vezes, é encarada por muitos como maldade, mas não é maldade. Deus nunca vai ser e nunca será mal, mas ele é justo, né? Ele é justo. Então ele pune na hora certa, ele cobra na hora certa, ele corrige na hora certa, para o nosso bem, para o nosso crescimento. E muitas das vezes, muitas pessoas estão esquecendo disso, né? E aí quando se depara com o castigo, quando se depara com a luta, que às vezes é permitida por Deus, vem a murmuração, né? Vem a reclamação, vem aquela situação de Deus não está me ouvindo, Deus esqueceu de mim, né? Por que Deus está permitindo isso na minha vida? Mas ela não consegue entender o porquê realmente Deus está permitindo aquilo. Porque Deus não quer ver um filho sofrer, Deus não quer ver um filho passar por situações difíceis. Como nós somos pais e somos maus, como a Bíblia retrata, não queremos o mal para os nossos filhos, assim também Deus. Ele não quer o mal para nenhum de nós, ele queria que nós vivêssemos somente em gozo e alegria. Mas quem complica tudo somos nós mesmos. Então nós temos que saber aonde estamos complicando, aonde estamos falhando, para Deus estar permitindo, aonde precisamos ser tratados, ser melhorados, aonde? E para isso precisamos de uma vida com intimidade, com ouvidos sensíveis à voz de Deus. Precisamos ter uma vida de oração. O primeiro passo para a gente poder entender aonde está o erro, aonde precisamos melhorar, o porquê Deus tem permitido certas circunstâncias na nossa vida, é uma vida de plena oração. Se você não fala com o Pai, como que você vai querer entender o que Ele quer de você, o que Ele tem para você? É necessário ter uma vida de oração. E hoje em dia, isso tem se perdido. Pessoas que têm essa intimidade, têm esse hábito de orar, de ter esse diálogo com Deus, como a Bíblia relata algumas pessoas, né? O próprio Jesus que virava à noite sobre os montes, que se retirava sempre para estar tendo um momento de intimidade com o Pai. Hoje em dia isso está ficando cada vez mais raro dentro das igrejas. Tem muita adoração, tem muito louvor, mas tem pouca oração, tem pouca intercessão. Agora, nos momentos difíceis, aí a pessoa dando a orar. Mas assim, será que tem que esperar o momento difícil chegar? Aí é que nós pecamos. Será que tem que chegar no momento, no fundo do poço, no momento crítico, para a gente começar a orar? Para a gente começar a ter essa busca intensa? Como foi falado aqui no começo, essa busca ela tem que ser
viva, diária nas nossas vidas. Ela não pode ser algo somente no momento da dor, da dificuldade, da necessidade. E o que nós vemos é isso. A pessoa busca, a pessoa, né, ela quer somente nesses momentos. Mas quando tudo está bem, ela começa a entrar naquela zona de conforto. Ela começa a deixar de adorar a Deus em espírito e em verdade. Até a adoração dela muda. Mas você já viu uma pessoa quando ela está ferida, quando ela está dilacerada, como que ela adora a Deus? Ela solta, ela põe para fora. Ela chora aos pés do Senhor, ela se humilha. Mas para que esperar este momento? Para que esperar este momento? Amém. Nós precisamos buscar Ele a todo tempo. Aleluia. A todo tempo. Tando bom ou tando ruim, tendo problemas ou não tendo sol ou chuva, nós temos que dar o nosso melhor. Nós temos que ter uma busca e entender que temos diante de nós o Criador Todo-Poderoso que está ali com os ouvidos atentos ao nosso clamor, à nossa oração. Mas não devemos deixar a situação estar sendo crítica para ter essa comunhão verdadeira com o Senhor. Ele fala aqui no versículo 14 assim, ó. No versículo 14, desculpa. No versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Tem pessoas que só glorificam a Deus nos momentos difíceis. Nossa, Deus me honrou. Nossa, eu estava passando por uma luta, eu pus meu joelho no chão, eu orei, eu fui na igreja, eu fiz uma campanha, eu subi no monte. Deus me levantou, Deus me deu a vitória. Deus te dá a vitória todo dia, irmão. Só de você levantar e respirar, você já tem que dar glória a Deus e entender que é uma vitória. Quantos não conseguem acordar e respirar? Quantos não conseguem caminhar? Quantos não conseguem falar, enxergar, se movimentar? O Roberto postou um vídeo ali de uma pessoa, né, totalmente deficiente ali, assim, a alegria, a forma que ela não deixou aquilo. Quantas pessoas estariam murmurando no lugar daquela moça? Quantas pessoas estariam querendo, pedindo até a morte no lugar dela? Então, nós temos que glorificar Deus a todo momento, porque nós temos tudo isso, toda a condição de glorificar Ele. Muitas das vezes só glorificamos Ele no momento difícil, no momento da angústia. E mesmo assim Ele é bom e misericordioso, Ele nos ouve, porque Ele também nos conhece. Mas a palavra de Deus fala que Ele tem buscado sim adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Verdadeiros adoradores. Adoradores que não buscam somente os seus interesses. Ah, eu estou precisando de cura, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. Eu vou buscar a Deus, não. Eu vou buscar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele me pode proporcionar. Não vou buscar a Deus porque Ele é, porque Ele pode, porque Ele é o Criador, porque Ele é o Todo-Poderoso, porque Ele é minha vida, Ele é o meu respirar, Ele é tudo que eu tenho, é tudo que eu preciso. Quantas pessoas estão deixando de buscar a presença de Deus desta forma? Estão indo na igreja, como o pastor colocou outro dia, como se fosse um supermercado, né, pastor? Não é? Churrasco para pegar a coisinha que ela quer, né? Só vai lá para buscar os seus interesses, aquilo que vai suprir a sua necessidade. 6 horas, né? Toda hora, 6 horas. Não é mesmo? Aí fica lá uma fila, pastor, né? E ele fala muito aqui nesse texto. Fica lá. Senhor te abençoe, não sai, vai embora. Ele fala muito aqui nesse texto a respeito. Orando, né? Ele fala muito aqui a respeito do sacrifício. Quantas pessoas estão correndo do sacrifício? Você sabia que louvar a Deus todos os dias é um sacrifício? Você quer fazer um teste na sua vida para você ver como que é sacrifício? Faz um propósito. Todo dia na hora que eu levantar, eu vou louvar 3 louvor para o Senhor. Você vai ver como que isso vai ser difícil no seu dia a dia. Como que isso vai se tornar... Parece uma coisa tranquila de fazer? Uma coisa fácil de fazer? Não parece?
Porque você vai só levantar, cantar 3 louvores. Depois do café. Mas faz isso na prática, coloca esse propósito diante do Senhor, de levantar, começar o seu dia adorando Ele, cantando, exaltando o nome dEle. Você vai ver o quanto isso vai gerar um sacrifício na sua vida. Porque o inimigo sabe que se você tiver essa prática, essa vida, essa intensidade, essa alegria de adorar e buscar o Senhor, não tem espaço para ele. Não tem campo para ele. Porque se tem algo que move o coração de Deus é a nossa adoração, é o nosso prazer em adorar, não por obrigação, não tem que ir na igreja, se eu não for na igreja, o que os irmãos vão pensar de mim? Não posso faltar ao culto hoje. Quantas vezes as pessoas vão na igreja por esse motivo? Quantas vezes as pessoas se põem na presença de Deus, não porque Deus é Deus, mas porque Ele está vivendo ali algo que de repente quer mostrar para as pessoas, quer, né, de alguma forma viver aquela aparência. Mas Deus conhece tudo aqui, gente. Não tem como a gente enganar Deus. Por isso que a gente vê hoje, né, pastor, uma igreja muito fria, muitas das vezes uma igreja sem prodígios, sem sinais, sem maravilhas. A gente vê uma igreja hoje que não desfruta de muitas coisas que a Bíblia promete. Será que a culpa é de Deus? Nossa. A culpa é da igreja, porque a palavra ainda ela está aqui para ser desfrutada, depende de mim, de você estar dentro da vontade, estar alinhado à vontade para nós desfrutarmos dessas promessas, para nós vivermos os sinais, as maravilhas. Isso não acabou, isso não é coisa do passado, né, pastor? Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, a sua palavra é a mesma ontem, hoje e eternamente. Ele tem algo maravilhoso para fazer através da sua vida, através da minha vida. E é isso que nós temos que buscar, né? Entender que é nessa hora que nós vamos glorificar o Senhor, quando deixarmos ser usados e quando estivermos alinhados dentro da vontade dEle. Por isso eu coloquei aqui, para a gente refletir, será que temos realmente agradado a Deus? Eu vejo igrejas aí que às vezes ela tem 5, 10 anos, até mais tempo de existência, e a mesma igreja nada muda. Nada muda. São os gatos pingados ali que às vezes usufruem de algumas bênçãos ali, mas você não vê maravilhas, você não vê poder de Deus. E foi uma das coisas que eu mais questionei, que eu questiono a Deus em relação a essa igreja Palavra Viva. Falei, Senhor, eu não quero viver uma igreja que não vive os teus sinais e as tuas maravilhas. Eu quero viver uma igreja que vive o que a tua Bíblia, que a tua palavra nos promete. Porque senão eu vou ficar o quê? Fingindo, vou ficar... Não, eu quero viver o que está aqui. Nós precisamos viver o que está aqui. Mas depende de como está o meu sacrifício, a minha adoração, o meu sacrifício de louvor, como está a minha vida diante de Deus, como estou eu e Deus na intimidade. E se cada um tiver esse cuidado, essa reflexão, todo o corpo vai ganhar, porque nós vamos estar cuidando dessa comunhão, entendendo que o propósito não é os nossos interesses, mas o interesse do reino, da igreja, do próprio Deus. E aí os propósitos deles vão se cumprir sobre essa igreja, sobre as nossas vidas. Porque não é para nós, é para Ele. Não é de nós, é dele. É através dele. E é para Ele ser glorificado. E o texto fala aqui, né, algo que eu acho também muito interessante, que a gente vê aí as pessoas falando muito, o mundo é do inimigo, o mundo jaz no poder do maligno, esse mundo é do cão, né, pastor? O que mais eu ouvi falar, a pessoa fala mesmo, porque já virou um dito popular aí que o bichão é que é dono de tudo aqui no mundo, que por isso que esse mundo está virado do jeito que está. Mas o que a palavra diz aqui para a gente aqui no versículo 12? Se eu tivesse fome, não te daria, pois meu é o mundo e a sua
plenitude. Nada pertence ao inimigo. O inimigo tem trabalhado no mundo, ele tem agido no mundo. Isso é fato. Nós temos visto e contemplado o agir dele. Quando fala o mundo jaz no poder do maligno, é porque o maligno está deitado, confortável, ele está agindo e as pessoas estão aceitando o seu agir. Não porque ele tem domínio sobre nada, não. Tudo que ele tem que fazer, tem que pedir permissão ao dono, ao Criador. Na verdade, eu falo da hostilidade, né? Quando fala Deus desse século, segundo o entendimento, está falando de hostilidade. Não que o diabo é dono da terra, né? Mas é como ele age, né? Ele consegue agir de uma forma que ele acaba passando essa impressão que está no domínio dele, que a coisa está no domínio dele. Que ele tem poder sobre... Não, ele realmente ele tem alguns poderes, a gente sabe disso, né? Mas ele não tem autoridade e domínio sobre todas as coisas. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, ele não é onipresente. Por isso nós temos que entender que Deus, né, merece ser reverenciado em todo o tempo. Não só naquele momento. Muitos estão reverenciando a Deus, sabe como? Achando que o que ele leva no altar, que o domingo que ele oferece para Deus ali é muito. Você já viu, às vezes tem empresários aí que ganham muito bem e ele se acha o dono da igreja, porque o dízimo dele é alto, né, pastor? Ele chega lá e passa lá o cartão lá, passa lá o dízimo lá, 30 mil lá, e ele acha que ele anda até de salto alto na igreja. Mas e a intimidade desse homem com Deus? Aonde que está? Ele está oferecendo ali, está dando ali, e o Senhor está falando, igual está falando aqui no texto, aqui, você acha que eu estou querendo alguma coisa sua? Porque ele representa animais, porque naquela época era levado muito animais, né, alimentos para os templos, né? E ele fala, você acha que eu estou querendo alguma coisa disso? Eu não quero isso não, eu quero o seu coração. Eu quero você. Eu não quero o que você tem. Porque o que você tem é meu, foi eu que te dei. O que você tem é meu, foi eu que te dei. As pessoas esquecem muitas das vezes disso, né? Elas acabam achando que elas estão dando muito, que às vezes ali o pouquinho que ela dá no domingo ali do seu tempo, no meio da semana do seu tempo, ela está dando muito, mas todo o resto da semana só buscando os seus próprios interesses. Deus tem falado muito isso nessa igreja. Deus quer vida íntima com cada um de nós. É vida com intimidade. E para isso é você, não é a igreja que tem que te despertar para isso, é você que tem que se despertar para isso. A palavra tem te orientado assim. Então passa a ter essa vida com Deus, passa a ter essa intimidade, passa a sacrificar o seu tempo para estar na presença de Deus. Não deixe as coisas piorarem, não deixe Ele permitir o dia mau, para que você venha se humilhar diante dele, para que você venha adorá-lo com lágrimas, para que você venha se desprender e se lançar realmente aos pés dele. Tem pessoa que só dobra o joelho quando a luta aperta. Mas enquanto a luta não aperta, ela ora deitado, sentado, ora de qualquer jeito. Ou nem ora. Ou às vezes nem ora, né? Ou às vezes nem ora. 6 horas. Não é assim que acontece? Infelizmente, né, gente? É uma triste realidade que a gente vê nos dias de hoje, em meio ao povo de Deus. Por isso que eu acredito que muitos vão se deparar com aquela palavra. Ah, Senhor, eu ia na igreja todo domingo, eu buscava. E outro dia eu orei para a vizinha lá, ela andou, ela estava com as pernas assim, ela andou, orei para o irmão, ela estava gripado, ele foi curado. E eu já profetizei na rua, e por que agora o senhor está... Eu nem te conheço, por quê? Como que eu te conheço, meu irmão? Como que eu te conheço? Convivendo comigo.
me relacionando com você, Com certeza. tendo comunhão com você, caminhando com você. Será que Deus tem caminhado com a gente? E é isso. É igual a palavra que foi pregada outro dia. Às vezes nós achamos que estamos ligados na videira, mas será que a videira está ligada em nós? Será que estamos vivendo uma farsa? Acreditando que estamos achando graça diante dos olhos de Deus? Mas sabe como nós vemos que nós estamos ligados na videira e quando nós estamos realmente tendo uma comunhão verdadeira com Ele? Quando observamos os nossos frutos. Você tem sido uma pessoa amorosa, caridosa, paciente, bondosa, uma pessoa que tem domínio próprio, uma pessoa que ama verdadeiramente. São os frutos do Espírito. É só a gente olhar para os frutos do Espírito. Talvez saber. Se esses frutos estão vivos dentro de nós, nós estamos caminhando com o Pai, porque é Ele que nos dá a condição de ter esse fruto, de gerar esse fruto. É essa videira. É Jesus. Só caminhando com Ele que nós vamos ter essas qualidades junto de nós. Mas se tem faltado esses frutos, é porque nós não estamos andando da maneira que deveríamos estar andando com Ele. Já viu aquela pessoa que ela não consegue ter paciência, ela não consegue ter domínio próprio, ela não consegue ter equilíbrio, ela não consegue amar, ela não consegue fazer uma caridade, ela até tem vontade, mas ela não consegue fazer. Ou seja, o fruto está ali para ser gerado, mas ele não gera por quê? Porque falta Deus. Porque falta essa intimidade com Deus, porque é Ele que gera o fruto. É Ele que faz o fruto acontecer. Já viu aquelas pessoas que são cheias de intenções? São pessoas que têm muitas intenções boas, mas não faz nada. Que aquelas intenções estão ali presas. Por isso precisamos observar. A palavra fala que nós temos que nos autoexaminar. Então essa é uma resposta para mim e para você. Observa os frutos do Espírito Santo que fala em Gálatas. Será que eu estou tendo isso? E um dos frutos que mais representa Deus em nossas vidas é a caridade. É o amor. É não buscar os nossos interesses e buscar o interesse do nosso próximo. Quando nós temos esse dom, ele é um grande sinal que estamos andando da forma que agrada a Deus. A caridade, ela é algo que ela com certeza ela mexe com o coração de Deus. Posso contar uma coisa sobre a caridade no meio dessa pregação? Amém, pode ficar à vontade. Eu sou muito assim, de ajudar, você sabe. Eu me emociono e tal. Eu contratei um pedreiro lá para casa. Ele começou a se... Ô, bem, me dá 200 que eu tenho que comprar comida. Aí dava. Ô, bem, me dá 200 que eu tenho que apagar a luz e vai cortar amanhã. E eu fui dando. Quando eu vi ele fez serviço, né? Eu só o portão, o resto ficou. Aí eu falei, Senhor, mas aí eu falei, você que eu fiz errado, Senhor, mas ele é amor, né? Então me ajuda, Senhor, eu sou dizimista fiel, né? Eu se soltar, me ajuda, me mostra alguma situação. Só sei que uma pessoa que eu estava devendo falou assim, sabe aquela dívida? Eu vou falar o valor, R$400. Falei, lembro, que foi o valor a mais que eu dei. Falou assim, fez um risco assim, na frente, eu chorei na hora, riscou assim, falou assim, esquece. Você não deve mais nada, não? Glória a Deus. Aí na hora o Espírito Santo falou assim, não foi o valor que você deu a mais? Estou te reconstituindo. Eu Glória a restituí. Deus. Eu Cuidado só de fui Deus. chorar na hora, né? Só fui chorar. Eu falei, Deus, que valor que eu dei a mais. Deus falou, tá aí. Exatamente, né? E o bom é que você teve Deus esse trabalhando. discernimento, né? Isso também é algo muito importante na vida de um cristão. Discernimento. Discernimento. E também sabedoria, né? Igual no caso, nem sempre a gente, igual a gente nas ruas ali. Vou dar um exemplo de mim, do que eu vivo ali nas ruas ali. Se eu for querer ajudar a pessoa da maneira que ela chega pedindo ali,
eu vou estragar ela. O dia que eu fui lá, você até me chamou atenção. Eu vou estragar ela. Baby Marco, um dia que ela foi lá, eu achei engraçado que... Vem na farmácia, eu vou Uma vez eu ouvi o cara perguntar se você tem cigarro. Aí a Baby Mar, cercar a Baby Mar lá, compra ali pra mim, faz isso pra mim. Ela tentando fazer tudo pra agradar todo mundo. Né? Ela tentando fazer tudo pra agradar todo mundo. Então nós temos que ter até mesmo sabedoria para poder, né, emanar essa caridade, esse amor, esse cuidado. Porque às vezes a pessoa está te pedindo algo ali, mas dependendo se você for justo e sincero com ela dentro daquela conversa, daquele tempinho que você está tendo com aquela pessoa ali, vai valer mais do que aquilo que ela vem buscar de você. Ela vem buscar um dinheiro de você, mas você sabe que aquele dinheiro ela vai usar para a destruição dela, né? E aí você não dá o dinheiro e dá ela uma palavra, dá ela uma correção, dá ela um salavanco. Isso também é amor, isso também é caridade. Você não virou as costas para aquela pessoa, você tentou abrir os olhos dela. Isso também é amor. Né? Tem o versículo do Pedro, né? Que não tem prata nem ouro, né? Igual esses dias eu fiquei muito impactado, até comentei isso em outra célula. Encontrei com um rapaz que esteve comigo lá no deserto, naquela situação, e aí o rapaz... ele veio logo me pedindo dinheiro. Ah, que eu tô precisando, você não tem um... Eu falei, ô amigo, outra coisa que a gente não traz aqui é dinheiro, mas como eu te conheço e sei que você é um cara bacana, pega meu telefone aí, a gente se encontra, eu depois vejo uma forma de estar te abençoando. E aí ele falou, você tem caneta? Eu falei, não tem não, mas arruma lá, pega na farmácia lá, ou na banca, arruma uma caneta aí pra você anotar meu telefone. Você é um cara bacana, eu gosto de você. Aí ele falou, não, cara, agora que eu tô lembrando de você direito. Nossa, você me ajudou lá naquele deserto, agora você tá me ajudando aqui. Aí as lágrimas começaram a descer nele. Aí veio a reflexão no coração dele. Ele não teve coragem de pegar o dinheiro, ele foi embora, simplesmente. Nem despediu o dinheiro, ficou tão sem jeito que ele foi embora. Aquela intenção que ele tinha de aproveitar da situação para se beneficiar, para ter uma condição de repente, né, de fazer algo que era da vontade carnal dele, sei lá o que ele ia fazer com o dinheiro, mas aquilo foi quebrado. Por quê? Porque ele fez uma reflexão dentro dele ali naquele momento. Então, ele lembrou... que não buscou a Deus naquela época que você... ele lembrou de uma obra lá atrás que foi feita também, né, através da minha vida para a vida dele. Aquilo ali quebrou aquela vontade ali do engano, né? Então, às vezes, não é o dinheiro, não é o material, às vezes é o abraço, às vezes é a atenção, às vezes é a palavra, né? Isso também faz muita diferença, né? Isso também é um sacrifício de louvor a Deus, porque a palavra de Deus fala que quando nós fazemos para os pequeninos, né, ele titula isso, os pequeninos dele, é como se nós estivéssemos fazendo para ele. E hoje até no meio cristão, no meio de pessoas que dizem temer a Deus, isso tem sido raro. As pessoas estão a cada dia com o coração mais duro. Porque é tanto engano, é tanta mentira, é tanta coisa que traz as pessoas a terem os seus corações endurecidos, enrijecidos. Mas imagina você e eu, se o Senhor fosse olhar para o nosso pecado, para a nossa maldade e endurecesse o coração dele para nós, o que seríamos de nós? O que seria de nós? Então é só olhar para Jesus. A palavra de Deus fala, não vos canseis de fazer o bem. Se nós temos cansado, sabe qual que é o sinal disso? É que nós estamos se afastando de Deus. Esse é o sinal de quem deixa de fazer o bem. Ele está se esfriando, ele está afastando. Ele está afastando do Senhor. Porque se ele estiver grudadinho no Senhor, se ele estiver caminhando com o Senhor, pode ferir, pode machucar, pode maltratar, que o coração continua sendo alegre em ajudar, em abençoar, em cuidar, em amar. Quando nós estamos ligados ao Senhor, isso não é de nós, é dele, né, pastor? É ele que dá a gente essa capacidade. Isso flui da gente porque é ele que está emanando em nós.
todo esse amor, toda essa bondade, toda essa mansidão. É Ele. Com certeza. Então é fácil, gente, observar se estamos agradando a Deus, se estamos caminhando com Deus, se estamos ligados a Ele e Ele ligados a nós. É só observar as nossas atitudes. É só observar como anda o nosso coração diante da necessidade humana. Porque a necessidade humana, ela carece de muitas coisas, não é só do alimento físico, não, mas principalmente do alimento espiritual. Temos pregado, temos jorrado aquilo que tem entrado? Ou estamos igual camelo, só queremos beber, né, pastor? Não estamos colocando isso para fora. Temos que colocar, temos que ser essa fonte a jorrar também na vida das O pessoas. amor dele é muito, que ele só recebe, né? Ele não dá nada pra ninguém. Por isso ele é titulado Mar Morto. Aí ele fica Porque muito não dá. salgado, porque muita substância ali, orgânica, né? Tudo. Justamente. É nada sobrevive. Tem vida. É verdade. Então eu acredito que deu para entender o que Deus quis trazer para a gente essa noite. E diante dessa palavra, irmã Tereza e irmã Juliana, eu fico mais uma vez alegre. Por que eu fico alegre? Porque eu sei o quanto Deus tem, né, sido presente na vida da irmã Tereza, na vida da irmã Juliana, que tem prazer em ajudar. Né, eu fico vendo a Juliana ali nas lives, compartilhando, interagindo, sabe? Tudo isso é demonstração que está enxertado na videira, e a videira está enxertado nela, não é só, ela não está vivendo aquilo ali só por aparência, não, eu estou ali, né, na igreja, não, é o que a gente vê, né? Igual vocês aí com essa busca para sustentar o Ministério da Sopa, sempre ajudando a gente, sempre tendo esse prazer em ajudar, sabe? Não só vocês, mas essa igreja está tendo, né, esse prazer de... Mas assim, eu fico feliz porque eu sei que essa igreja ela está realmente ligada, mas ela não pode se desligar. Ela tem que estar cuidando desse ligamento, né, pastor? Tem que estar cuidando dessa intimidade com Deus. E o que Deus está pedindo na gente é isso aqui hoje. Não nos deixe entrar na área de conforto. Não nos deixe entrar nessa área. Não deixa as coisas irem para o lado difícil para vocês continuarem me buscando com fervor, não. Me busca com fervor mesmo quando o tempo estiver bom. Dobra o seu joelho e chora aos meus pés mesmo quando tudo estiver bem. Aquela mulher que deu o perfume mais precioso que ela tinha, que é algo que assim ela com certeza estava guardando para uma ocasião especial, e ela estava ali, né? Às vezes, igual o Judas, quando viu aquela situação, falou: não, mas podia ter vendido esse unguento aí por um dinheiro muito grande e ajudado muitos pobres. Mas qual que era a intenção de Judas lá no fundo? Era aquele dinheiro para a bolsinha que ficava com ele. Né? Então o ser humano é mau. Né? Mas aquela mulher estava tão ligada que ela queria dar o melhor para Deus. E ela não estava passando por luta para fazer aquilo, não. Ela não estava passando por dificuldade, não, né, pastor? Com certeza. Ela simplesmente queria desfrutar daquele momento que Deus estava proporcionando a E ela. olha, era a aposentadoria dela, na verdade. Era algo que ela estava juntando, né? Algo que ela estava guardando. Pudesse vender, mas nessa tranquilidade. E assim, às vezes usar até no momento realmente de necessidade da família. Mas não, ela confiava tanto que quem tinha dado aquela provisão, quem tinha dado ela aquela condição era Deus, que ela teve prazer em devolver e em se alegrar e dar o melhor, e aquilo tocou o coração do Pai, tocou o coração de Jesus de uma forma tão grande que ela falou: isso vai servir de testemunho por muitas e muitas gerações, né, pastor? E você sabe, é interessante, Alexandre, porque... A mãe de sua também ofertou. E Deus Ele deu testemunho. Foi. Sabe o que eu acho interessante, muito breve nesse texto, um comentário muito rápido? É que essa mulher, ela quebra o vaso nos pés de Jesus. Jesus havia ressuscitado o irmão dela, Lázaro. E aquela casa havia cheiro de morte. Então agora ela estava muito feliz porque a vida brotou. Né? Ou seja, a vida de Deus, ela brota em nós.
E a gente se dá por inteiro aí. Glória E aquela a Deus. mulher, como ali, Lázaro tinha ressuscitado, aquela casa tinha cheiro de morte, aquela casa tinha choro. Agora aquela casa tinha banquete, aquela casa tinha alegria. E aquele cheiro de morte indo embora. E o aroma daquele perfume, ele toma conta daquela casa. Né? Então ela se dá por inteiro, porque ela fala, olha, tá aqui aquele que realmente me deu vida. Porque aquela mulher, a gente sabe que aquela mulher dá vida. Assim, né? A irmã dela também, um irmão dela ali, parece que eram os dois, só não cita mais. E ele era o sustento da casa, ele tinha morrido. E agora? Mas Jesus, ele vem e traz vida naquele lar. Então, quando ele traz vida em nós devolvemos a ele os nossos perfumes. Amém. Então, para finalizar, meus irmãos, a gente olha aqui também quando ele fala do ímpio, né? O Senhor, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E muitas das vezes nós, quando vemos atitudes dos ímpios, atitudes assim que nos chocam, que nos deixam perplexos, muitos cristãos desejam a morte de certos ímpios. Desejam a morte. Eu já vi cristão falando, esses dias mesmo eu participo de um grupo de Uber lá e tudo, e rolou uma situação lá e tudo, aí o cara falou, e o cara é cristão, dentro da igreja, vira e mexe fala assunto de igreja, eu passo por cima se para na minha frente, quero nem saber, eu passo por cima. Aí eu fui e falei para ele, seu irmão, a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Um dia nós também fomos miseráveis, cegos, imundos. Deus teve misericórdia da nossa vida e deseja que nós tenhamos misericórdia da vida dessas pessoas. Independente se é um ladrão que está assaltando o Uber aí, que está matando pai de família, por trás dele está agindo um ladrão, um demônio. Olha, eu vou desejar a morte desse cara? Não, gente. Peraí, cadê o amor de Deus? Cadê, né, o discernimento? Quantas pessoas estão desejando o mal e estão dentro da casa de Deus, buscando a Deus? E será que Deus tem agradado dessa busca? Então por aí nós vemos como a igreja está se contaminando, como ela está perdida e às vezes não consegue enxergar. Por isso a nossa autoexame ele tem que ser diário, porque às vezes bate isso também em nós, às vezes a coisa é deixa tão perplexo, tão absurda, que vem aquele sentimento bater a porta de ira, de raiva contra aquela determinada pessoa. Vem isso no nosso coração, mas é momento de nós repreendermos e orarmos por aquela pessoa, colocarmos ela diante do que pode mudar aquela situação, que pode mudar aquela história. Então ele fala com o ímpio aqui, ele fala mostrando que o ímpio ele ainda tem chance, ele ainda tem chance. E não somos nós que temos o direito de tirar essa chance, de julgá-los, de puni-los, de olhar para esses ímpios com um olhar de desprezo, com um olhar de julgamento. Não, nós temos que olhar com um olhar de amor, com sacrifício de louvor, né? Se depender de nós, nós temos que fazer algo por essas vidas. É muito fácil a gente jejuar por nós, por nosso amigo, para aquela pessoa que a gente gosta, mas tira um tempo para jejuar por esses que estão perdidos, pelos mais cruéis possíveis bandidos aí. Tira tempo para jejuar por essas vidas. Vocês vão ver o quanto Deus vai agradar desse seu ato de misericórdia. Como o pastor estava falando hoje que orou, né? Passou por perdão, pessoas aí que sofreram muito na mão da sociedade, na mão do homem, e o pastor colocando que num determinado tempo da vida ele orava pedindo a Deus perdão por essas vidas, né, pastor? Sim. E isso agrada muito a Deus, porque você está entrando ali, tomando aquela responsabilidade ali, e isso agrada a Deus. Eu descobri que nem é só eu que orava, não. Depois eu descobri que havia uma multidão orando. Deus levanta pessoas para esse intuito.
Você acha que aquelas senhorinhas que às vezes ali são colunas das igrejas, que são colunas da intercessão da igreja, elas estão ali buscando seus interesses? Não. Elas estão ali de joelho 1, 2 horas, madrugada, noite, 3, 4 horas. É por interesse das coisas de Deus. Amém. Por isso elas são tão abençoadas. Por isso elas são tão usadas. Elas têm lugar de honra preparado para elas. Porque a gente vê que a gente acha que não tem valor, às vezes é tão precioso. Às vezes, né? Tão precioso. Jesus perdoou o ladrão na cruz, né? Justamente, um grande exemplo nós temos. Ele podia ter julgado que aquele irmão dele lá, que, né, de alguma forma estava ali blasfemando ali, estava ali de alguma forma falando besteiras ali. Até aquele ali o Senhor teve misericórdia dele. Mas o Barrabás achou que teve lucro, né? O Barrabás. Escapou, né? Mas é assim o ser Ele humano. é filho do pai. O ser humano sempre acha que está levando vantagem. Né? Isso é do ser humano, achar que está levando vantagem. Escapou rindo. Então, para finalizar, meus irmãos, queria ler esse último versículo aqui, que eu acho muito interessante a gente terminar esse texto lendo esse último versículo. Fala assim, ó: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho mostrará a salvação de Deus. Olha que interessante esse final. Aquele que bem ordena o seu caminho. Essa parte é nossa, igreja. Esse autoexame é nosso. Essa disciplina, essa ordem é nossa. A Bevimar postou um vídeo que eu achei muito interessante falando disso, né, Bevimar? Foi. Achei bacana o vídeo, a pastora falando. Que muitas pessoas dizem, por que eu não consigo orar? Porque você não tem disciplina, porque você não tem sacrifício, porque você não faz o que você tem que fazer. Você quer o quê? Você quer o quê? Que Deus coloca a mágica dentro de você para você orar? Não, é você que tem que pôr o pé ali, e mesmo que você não tenha palavras, mas que você converse, que você fale, que você desabafe, que você converse como nós estamos aqui, né? Conversando. Sempre tem alguma coisa a gente lembrar, né? Então, assim, é algo que realmente precisamos fazer. Depende de nós. Ter esse cuidado, observar os frutos que nós estamos dando. Estamos tendo paciência, mansidão. Olha lá os frutos do Espírito, começa a observar. Quando vier a ira, fala, oh meu Deus, né? Me perdoa, me ajuda. Mas também faz a sua parte. Tem gente que fala, me perdoa, me ajuda, mas não faz a parte dele. Não pede perdão, não se redime. Não, errei mesmo. Fala o ABCD todo. Né? Errei mesmo, falhei. Né? Eu acho que errar é do ser humano, mas reconhecer o erro é coisa de Deus. É só quando Deus está na vida da pessoa que ela consegue reconhecer. Isso é humilde, né? Ela tem humildade para falar, errei, pequei, vacilei, foi mal, desculpa, me perdoa, não quero isso mais, né? Isso é tão fácil para quem é humilde, né? Não é mesmo? Para quem é humilde, isso é fácil. Eu tive um problema na minha vida, eu dei valor para quem não merecia, e quem merecia eu desprezei mais. Amém. Uma salva de palmas para a palavra do Senhor. Amém. Da segunda chance. Amém. Creio que o Senhor, né, falou com nós, né, pastor? Deus é fiel, né? A gente começou no